Bom, o jogo de Japão e França em Blue Lock acabou e, como prometido, eu venho aqui pra gente analisar e conversar um pouco sobre essa partida, uma partida que teve um desenvolvimento muito, eu diria, único em relação a muitos outros jogos que a gente teve dentro da obra, mas que teve alguns pontos negativos que eu acho válido a gente frisar para a gente pensar um pouco sobre e levar para o futuro da obra. Bom, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre Japão e França. Como vocês já sabem, como é de costume aqui no canal, quando uma partida de Blue Lock acaba, eu trago aqui um vídeo para a gente conversar sobre o jogo e para dar a minha opinião sobre o que aconteceu durante esses capítulos. Então já vamos logo direto ao ponto, dando a minha opinião geral sobre o jogo, sobre a partida, sobre tudo que a gente viu nesses capítulos. Eu gostei. Eu achei que foi um bom jogo, foi uma boa partida sim, foi divertido de se acompanhar no semanal. Eu dou essa opinião tendo lido o semanal e depois tendo relido para fazer esse vídeo. Eu digo que Japão e França foi um jogo muito divertido de acompanhar e que eu gostei muito, mas ele poderia ser melhor em muito. Ele poderia ser melhor de muitas formas, teve muitas coisas que eu diria que com certeza poderiam ter sido mais bem feitas, mas em geral ele tem um saldo positivo. Ele é um bom momento de quebra para os personagens do Blue Lock e de desenvolvimento para muitos personagens num geral. Muitos personagens ganharam um holofote aqui de uma forma bem interessante, alguns menos do que deveriam, mas a gente já vai chegar lá também, dessa partida, como sendo algo extremamente necessário para o que ainda vai vir durante a Copa. Afinal, com a derrota do Japão, o Japão perdeu essa partida, foi 4-2, eu diria que as coisas podem mudar bastante de perspectiva conforme os jogos forem avançando. Foi muito interessante de se acompanhar isso. Se você acompanha aqui o canal, eu já tinha falado em outros vídeos sobre como eu queria que o Japão perdesse esse jogo, não necessariamente porque eu sou hater ou algo do tipo, mas sim porque eu realmente queria sentir esse gosto dentro da obra. Eu queria ver os personagens reagindo a essa derrota, ver como eles lidariam com esse problema e como eles usariam essa experiência para evoluir. Eu acho que ter uma derrota depois de tanto tempo dentro da obra seria muito importante. O Isagi tá há muito tempo sem perder. Ele estava há muito tempo numa crescente de vitórias simplesmente sem noção, se me permite dizer. Era uma crescente de vitórias imparável e que eu diria que, por mais que ele tenha aprendido muito, afinal, ele sofria derrotas, teoricamente. Dentro das partidas, ele sofria derrotas ideológicas, derrotas narrativas. Ele era sufocado por algum outro personagem que tinha alguma ideologia poderosa e depois ele se levantava no mesmo jogo e conseguia superar isso. Eu gostava da ideia da gente ter um arco um pouco mais lento, que durasse mais de uma partida. Tipo o que a gente tinha, por exemplo, na segunda seleção, onde o Isagi perdeu, por exemplo, a primeira partida contra o Rin, e isso motivou ele a jogar de uma forma um pouco mais motivada contra o Barou. Ele teve que pensar numa estratégia mais específica para conseguir superar aquele obstáculo, como ele cresceria, como ele superaria aquele problema. Eu acho que acompanhar isso novamente, mesmo que agora a gente esteja num nível completamente diferente do que a gente tinha na segunda seleção, é algo muito interessante, adiciona muito, torna toda a trama mais gostosa de se acompanhar. Por isso eu acho que foi uma ótima escolha fazer o Japão perder essa partida. Foi algo que somou muito e que com certeza vai ajudar a construir muita coisa mais pra frente, principalmente com o que a gente espera, que é a revanche de Japão e França. Mas eu já vou chegar nesse ponto. Antes disso, agora eu acho válido a gente mencionar diretamente alguns pontos positivos que essa partida teve e que eu acho que valem ser mencionados. A primeira coisa que com certeza rouba a atenção aqui é o Hugo. O Hugo é um personagem novo e que soma muito. Eu já fiz um vídeo sobre o Hugo aqui no canal. Eu recomendo que vocês assistam aquele vídeo se vocês quiserem saber mais sobre o que eu penso sobre o Hugo e analisando ele mais a fundo. Mas ele é um personagem que, na minha visão, é extremamente necessário. Ele é um dos melhores New Gens da obra, sem dúvida. Para mim, ele foi o segundo melhor New Gen apresentado até agora, ficando atrás só do Kaiser. Porque o Hugo, ele é um personagem interessantíssimo. Ele tem muitas cenas interessantes, um discurso muito interessante, um estilo de jogo diferente, embora familiar, já que ele também brinca com conceitos da metavisão e de outras coisas que a gente já tinha visto na obra, porém ele usa eles de uma forma um pouco diferente, né? Ele tem essa ideologia do destino e ele consegue visualizar o destino dos adversários
por meio do raciocínio dele. É um pensamento muito legal, é algo muito divertido de você ver ele utilizando durante as partidas. O Hugo é um bom jogador e eu acho que tudo dentro da obra foi criado, foi formulado de uma forma muito legal nesse aspecto. Eu gostei muito da adição do Hugo, não só pelo personagem, que virou um dos meus favoritos, pela personalidade, por tudo que ele adiciona, mas principalmente pelo que ele trouxe a essa partida e a esse arco, que foi a guerra de ideologias que foi formada nesse jogo. A disputa entre o destino e os que tentam superar o destino. No final do meu outro vídeo do Hugo, eu tinha falado sobre como aquele vídeo era uma aposta, para que quando a partida acabasse, a gente analisasse quem venceu essa disputa ideológica. Eu tinha falado naquele vídeo, inclusive, que caso a partida terminasse em empate, a gente conseguiria ter uma situação muito curiosa, afinal mostraria como as ideologias tecnicamente não estariam uma acima da outra. Elas eram apenas formas diferentes de enxergar o mundo, mas que não necessariamente carregavam uma certeza absoluta. Ambas tinham falhas, ambas tinham razão em certos pontos. Então, eu acreditava que a partida terminar em empate era algo que poderia somar, pelo menos a esse ponto da guerra de ideologia. No fim, a França venceu, o que visto de um ponto narrativo é melhor do que terminar em empate, e o autor conseguiu sobressair bem, até porque o conflito ideológico e de filosofia que essa partida levanta acabou sim empatado. Ambos perderam. Ambas as ideologias do Hugo e do Ego nessa partida demonstraram seus pontos fortes, os pontos onde elas acertam, mas também demonstraram suas falhas e suas fraquezas. Então, no fim do dia, essa partida acabou equilibrada nesses aspectos. A cena final do último capítulo, onde o Hugo sai do campo, mas sem antes o Isag ir até ele para justamente confrontar ele, falando que a ideologia dele também tinha perdido, é justamente o momento que representa isso, mostrar como ambas as ideologias não eram uma acima da outra. Elas eram boas ideologias que eram igualmente fortes e que tinham suas falhas e suas forças. Eu achei que essa foi a melhor conclusão possível para esse dilema, porque você não descredibiliza nenhum dos pontos positivos dos dois lados. Eu acho que essa foi o melhor pensamento possível para um conflito filosófico como esse. Além disso, ele também provocou um desenvolvimento de personagem muito legal. Em especial, dois personagens que tiveram um dos desenvolvimentos mais interessantes aqui foram o Caraço e o Isag. O Caraço, que era um personagem que eu já tinha falado muitas vezes que eu queria ver mais dele, era um personagem muito interessante, mas que estava muito apagado. Teve flashback no spin-off do Nag, que é um bom flashback, disse bastante sobre o personagem, mas que, como eu disse em alguns vídeos aqui do canal, eu queria que o flashback do Caraço tivesse vindo para a obra principal. Eu diria inclusive que esse foi um dos problemas, eu queria ter visto o flashback inteiro do Caraço aqui. Ele trouxe alguns leves pontos de memória durante a partida, quando o Caraço pensa um pouco sobre si mesmo, ele acaba falando um pouco sobre isso. Eu diria, inclusive, que isso é algo que o anime poderia adicionar. Nessa cena do Caraço pensando sobre si mesmo, eles super poderiam colocar o flashback do Caraço do spin-off do Nag para adicionar aqui e mostrar muito desse comportamento do Caraço na prática, de quando ele era criança, que ele tinha o hábito de se isolar, que ele ficava analisando as outras pessoas de longe, que ele se considera uma pessoa medíocre. São alguns aspectos do personagem que são relevantes e que eu acho que mereciam um pouco mais de atenção. Então eu fiquei muito feliz de ver o Caraço tendo um holofote aqui nesse momento na partida. Além de, claro, todo o desenvolvimento da briga dele com o Isag foi muito legal. Eles terem esse momento de discordância foi interessante, porque quando você vê a briga deles, que foi algo que levantou muito debate entre o público na época que estava acontecendo, você chega à conclusão de que ninguém está errado. É uma discussão onde nenhum dos dois lados está errado de fato. O Caraço e o Isag têm razão, o que acaba tornando a situação uma briga bem palpável. Você consegue acompanhar toda a discussão enquanto você entende os pontos de vista de ambos os personagens. Eu acho que essa briga foi muito bem desenvolvida, foi algo muito legal de se acompanhar, e a conclusão dela também foi muito boa, com o Caraço e o Isag entendendo os pontos um do outro, mesmo que de forma silenciosa, né? Ainda não teve um momento deles indo se desculpar propriamente dito um com o outro pelo comportamento deles, mas só deles terem entendido o ponto de vista um do outro já mostra que a relação deles vai avançar
para ser algo mais respeitoso conforme o tempo for passando. Eles sempre se respeitaram, né? Mas nessa partida aqui só ocorreu esse desentendimento. Além disso, como eu disse, essa partida também foi interessante porque ela trouxe um desenvolvimento a mais de todo o time do Japão. O time do Japão nessa partida teve um desenvolvimento legal e que promete ser muito melhor, até porque eles perderam. E foi muito bom ter esse momento porque durante a partida o Hugo fala sobre como o Japão estava dependendo das possibilidades envolvendo o Isagi. O Isagi era um personagem, era um ponto central do time do Japão. Então, quando todos os personagens também percebem isso, você acaba criando uma reflexão bem interessante, que é sobre como o Isagi sempre foi importante para todos aqueles personagens. Muita gente ali evoluiu por causa do Isagi e acabou se apegando a esse ponto. Então tem um momento onde eles tecnicamente vão ser forçados a lutar separadamente, sem esse aspecto, acaba deixando toda a situação muito mais legal de se acompanhar, muito mais interessante. Esse jogo aqui, na minha visão, teve dois aspectos centrais muito bem feitos e muito importantes. O primeiro foi, sem dúvida, o desenvolvimento de personagem e a guerra de filosofias. Esses dois pontos foram os pontos que, pra mim, roubaram a cena aqui 100%. Eu, pessoalmente, tava lendo os capítulos mais focando nesses dois pontos, porque eles foram duas coisas, assim, que foram além de todo o resto. Foram muito bem feitas aqui. Blue Lock já é uma obra com um desenvolvimento de personagem até que decente, então quando isso foi trazido aqui, foi bem acima da média, foi um dos pontos de desenvolvimento mais legais da obra, na minha visão, tanto pelo Karasu, Isagi, o próprio Hugo, que foi apresentado, mas teve uma construção e um desenvolvimento legal durante o andamento do jogo. Você vai vendo como o Hugo vai sendo lentamente inclinado a achar que o destino, a teoria da aptidão dele, pode realmente estar incorreta em certos ângulos, e ele vai percebendo isso conforme ele vai tendo essa conexão com o Isagi durante o jogo, e eu acho isso muito interessante, foi algo muito legal. O próprio flashback do Hugo também foi um ponto super positivo que eu tenho que trazer aqui. Flashback do Hugo com o Loki foi uma dinâmica bem interessante apresentada. O Loki, que é, na minha visão, o pior New Gen, mas eu vou trazer isso daqui a pouco. Ele é um personagem que tava meio vazio na minha visão, então ter esse momento onde ele conversa com o Hugo durante o flashback foi algo que somou bastante ao personagem, deu pra gente ver um pouco mais do carisma dele, que é um dos pontos positivos do Loki, então acabou tornando toda a dinâmica mais interessante. Mas agora, vamos falar de pontos negativos nessa partida. Pontos que eu sinceramente não gostei, acho que poderiam ter sido mais bem feitos, acho que acabaram sofrendo com muitos problemas, mas vamos falar parte por parte. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é a estrutura narrativa dessa partida. Como assim? O que eu quero dizer aqui e que eu já tinha dito antes no jogo da Nigéria, o que me dá um certo medo, porque dá a entender que se essas duas partidas forem assim, é possível sim que todas as partidas da Copa sigam esse mesmo padrão, o que na minha opinião é um problema tremendo, porque isso vai prejudicar o andamento do arco de uma forma inacreditável. Mas vamos falar do ponto em questão. A estrutura narrativa dessa partida foi esquisita, para dizer o mínimo. Ela seguiu um padrão meio inconsistente, onde as coisas aconteciam em um ritmo muito estranho. Quando você lia os capítulos, a passagem de tempo que as coisas aconteciam parecia não casar, parecia não fazer sentido. É por isso que muita coisa que a gente acompanhou durante o jogo pareceu muito estranho. O jogo contra a Nigéria já tinha tido esse problema, onde grande parte dos acontecimentos tinha sido pulada. E lá eu tinha até mencionado que eu acho isso ok. A gente está acompanhando uma obra narrativa, é um mangá de futebol. Obviamente não dá para mostrar os 90 minutos do jogo na íntegra. Então é justo que você pule certas etapas do jogo onde não acontece nada. A questão é que o autor está fazendo isso de uma forma muito estranha, onde no começo do jogo parece que acontece muita coisa e no segundo tempo parece que tem um borrão no meio do andamento da história e a gente pula direto para os minutos finais. Eu acho que tentar executar isso dessa maneira deixa as coisas muito estranhas. A gente não sente o clima de que o jogo tá acabando. Não é como no jogo do Sub-20,
onde a gente sentia que a gente estava de fato se aproximando do clímax da partida. Aqui parece que a gente está andando numa velocidade constante e do nada a gente para. É isso que tá esquisito pra mim no ritmo desse arco. Um ponto que eu acho válido mencionar sobre isso é que o autor de Blue Lock não é ruim em fazer isso. Durante todas as partidas que a gente já teve na obra antes da Copa do Mundo, a gente teve muitos momentos onde isso foi mostrado. As próprias partidas da Liga Não Egoísta têm um clímax muito palpável. Você consegue saber exatamente quando você está saindo e indo em direção ao final da partida, justamente porque o clima da história muda. Os personagens começam a se comportar mais como se eles estivessem em um momento extremamente crítico. Assim como o jogo do Sub-20 também tem um clima diferente quando você vai se aproximando dos momentos finais. Tudo é construído de uma forma mais legal. Aqui nos jogos, tanto no jogo da Nigéria quanto no jogo da França, você sente essa impressão de que o ritmo tá estranho, de que o ritmo tá inconsistente, parece que tem algo errado, parece que a formulação do arco tá diferente do que era antes. Eu consigo entender novamente por que isso é feito. Afinal, partidas em Blue Lock são longas, elas demandam muitos capítulos para serem executadas. E a gente tá num arco que vai ter muitos jogos. A gente não tem condições de ficar perdendo tempo com jogos menos interessantes. Assim como eu falei no outro vídeo, no meu vídeo sobre a Nigéria, eu falei que eu achava válido que a partida tivesse sido formulada até mais rápida do que foi. Até porque Japão e Nigéria era um jogo que ninguém estava animado para ver e bem no meio da partida a gente já tinha certeza absoluta que o Japão ia ganhar. Então as coisas poderiam ter sido mais adiantadas de certa forma. Aqui era um jogo que tinha uma curva de tensão mais acentuada. Você conseguia ficar em dúvida real se o Japão ia ganhar, se o Japão ia conseguir empatar ou até mesmo se ele ia perder. Esse pensamento existia durante todo o andamento da partida. Então quando a gente vai se aproximando do final, o clima da partida não acompanha a curva de tensão, as coisas acabam ficando meio estranhas. Mas como eu disse, essa é a minha opinião e varia muito de pessoa para pessoa. Eu acho que o autor poderia pegar um pouco mais nesse aspecto. Eu acho que o clima da partida deveria acompanhar a curva de tensão dela. E na próxima partida especificamente é uma partida que é primordial que o clima acompanhe a curva de tensão, porque se o Japão perde o próximo jogo eles estão fora da Copa, muito provavelmente pela tabela. Então eu acho que é muito importante colocar eles para ter de fato um momento final de tensão absoluta. Tipo, eu acho que esse é o ponto que tem que ser trazido aqui. A próxima partida tem que ter um ritmo muito específico e um clima meio pesado. E antes que me perguntem, eu discordo fortemente de muitas coisas que eu vi algumas pessoas falando sobre esse jogo, falando que as substituições foram inúteis, falando que Barou, Shidou e Kunigami entraram e não fizeram nada demais, sendo que eles fizeram sim, eles colaboraram muito pro estilo de jogo do Japão e sobre a estratégia que foi montada pelo Ego para essa partida. Eles foram de suma importância para conseguir tirar o resultado que foi tirado, até porque, sinceramente, se Barou, Shidou e Kunigami não tivessem entrado, o Japão teria tido um resultado pior. A gente poderia ter tido 5 gols ou até mais por parte da França e nem teria conseguido fazer o segundo gol. Então, de fato, o Japão precisava do Barou, do Shidou e do Kunigami para conseguir esse resultado. O que essa partida deixa claro para mim é que com os personagens que são teoricamente os melhores jogadores por parte do Japão no campo, o Japão ainda perdeu. Então, de fato, a obra consegue fazer um bom trabalho em mostrar que é necessário uma evolução. Mesmo com os melhores em campo e uma estratégia decente, ainda assim, eles perderam. A França é realmente um oponente difícil de se enfrentar e eu acho que a obra fez um excelente trabalho em apresentar esse aspecto. E, é claro, esses personagens não tiveram um grande momento para eles nessa partida, porque essa partida não era sobre eles. Essa partida era sobre o Isagi, sobre o Hugo, sobre o Caraço, até sobre o próprio Loki e sobre o Rin mais pro final da partida. Então, esses personagens que eram os que deveriam receber destaque, receberam destaque. Era aquilo que eu tinha falado no meu vídeo sobre a Copa, que eu fiz antes da Copa começar dentro do mangá. Vão ter partidas que alguns personagens vão estar 100% apagados. A obra precisa focar minimamente em todos os personagens relevantes. Não dá pra você simplesmente pegar um personagem e colocar ele para ser principal durante todos os jogos. Por isso que eu achei, inclusive, que o Rin foi um personagem que foi ótimo ter deixado ele mais apagado aqui,
Muita gente ficou reclamando que o Rin não estava fazendo nada, que o autor não estava sabendo utilizar ele direito. Eu concordo com isso até certo ponto, eu já vou chegar nesse aspecto, mas o que eu acho sobre isso é que o Rin tem que ficar apagado de vez em quando mesmo. Alguns outros personagens precisam dos seus momentos. O Karasu e o Hiyori, que tiveram bons momentos nessa partida, precisavam que outros personagens ficassem apagados para que eles tivessem a chance de brilhar. Mas agora vamos falar de outro ponto negativo e que eu cheguei a falar na comunidade do canal há um tempo atrás, que é toda a questão da sorte. Qual que é o problema da sorte em Blue Lock? Quando o capítulo saiu e o Isagi e o Hugo começaram uma disputa de sorte, um duelo de sorte como o Isagi chamou, isso acabou iniciando um certo debate no público, onde enquanto uma parte do público gostou muito disso, uma parte odiou completamente. Falou que era ruim, que não acrescentava muito bem e que o autor não sabia solucionar um problema. Eu acho essa opinião um pouco equivocada, mas eu de fato não gosto de como a sorte é trazida nesse jogo. O que eu quero dizer exatamente é que eu acho que Blue Lock é uma obra tão rica. Blue Lock é uma obra com tantos aspectos legais, tantas coisas interessantes para serem trazidas, para serem colocadas como coisas necessárias para solucionar artifícios de roteiro que podem trazer uma solução criativa para uma partida, coisas mais interessantes para se colocarem aqui. Um bom exemplo que eu poderia dar é o final da partida de Bastard e PXG, onde o jogo só é vencido pelo Bastard pela evolução do Ness. A evolução repentina do Ness naquele momento foi o que gerou a vitória do Bastard. Então, por exemplo, coisas desse tipo são elementos narrativos legais e que podem trazer um ponto onde traz a vitória para um time. E a sorte em Blue Lock é um aspecto narrativo central. Ela é trazida várias e várias vezes. E eu acho que a repetição do tema sorte é que acaba soando de forma um pouco ruim para mim. Não é que o tema seja ruim, o tema é muito bom e isso é introduzido várias vezes. Até porque sorte no futebol não é sobre o acaso, é sobre movimentação, é sobre você conseguir usar das suas habilidades para conseguir extrair um resultado benigno para você dentro da partida. Isso é dito na obra muitas e muitas vezes. Então eu acho que trazer a sorte em si não é um problema. Eu acho que o problema é a frequência com que a sorte é trazida. Eu queria ver o Isagi vencendo o Hugo de outra forma que não fosse a sorte. Eu acho que trazer a sorte para esse assunto especificamente deixou a discussão e o tema da partida um pouco pior do que poderia ter sido. Eu entendo quem goste desse momento, até porque lendo ele como um todo, ele é sim um momento muito bem feito. Ele é um momento bem escrito, ele tem um peso bem legal de se ver. Ele é dinâmico, ele é emocionante. Mas se a gente for falar de aspecto narrativo, eu acho que trazer a sorte de novo aqui ficou meio sem graça e eu espero que a sorte não seja trazida com tanta frequência. Tem muitas outras coisas na obra que poderiam ser trazidas de muitas formas diferentes para conseguir solucionar essa questão. Eu acho que a sorte, de novo, foi uma escolha um pouco ruim. Agora, falando sobre outro aspecto negativo, a utilização do Rin nessa partida foi uma coisa que me incomodou um pouco. Eu já tinha falado antes que não me incomodei exatamente em deixar o Rin meio apagado, mas a participação final do Rin nessa partida foi uma execução muito questionável. Foi uma execução muito questionável, eu acho que isso é inegável pra todo mundo. Não que necessariamente o que o Rin fez não faça sentido com o personagem dele, mas eu acho que o jeito que o autor apresentou isso ficou muito estranho. Qual é o ponto do arco do Rin? O Rin tem descontrole emocional, isso é dito centenas de vezes dentro da obra desde que ele teve o despertar dele no jogo do Sub-20. O Rin tem sérios problemas de descontrole emocional. Quando as coisas começam a sair do controle, ele vai e entra naquele modo destruidor absurdo dele. O treinamento que o Ego passou pro Rin é a meditação justamente para que o Rin aprendesse a focar e a dominar esse instinto destrutivo e focalizar ele em melhorar o próprio estilo de jogo. O Rin que a gente acompanha no jogo da Nigéria é alguém que usa esses conceitos e os aplica para evoluir nesse aspecto. Porém, o que me incomoda aqui é que o Rin ficou muito apagado para ele ter esse momento de descontrole no final do jogo. Eu acho que se o Rin fosse ficar apagado com o intuito de trazer desenvolvimento para outros personagens, eu acho que seria válido se ele de fato não fizesse nada. Tipo, se ele
fosse de fato apagado durante toda a partida. Mas ele ter essa aparição súbita no final, depois de não fazer nada no jogo, e inclusive acabar com as chances do empate do Japão, deixou uma execução muito difícil de aceitar para esse plot. Não necessariamente porque ele é mal executado de fato, ele tem sim uma execução bem feita, mas ele peca em um aspecto muito importante, que é a recepção do público. Quando você faz uma execução de um plot dessa maneira, onde o Rin fica sumido por muitos capítulos, teve muitos capítulos onde o Rin sequer apareceu nos painéis do mangá, para que ele apareça de uma forma tão súbita, ainda estragando a chance dos protagonistas vencerem, acaba fazendo com que o público tenha uma péssima recepção acerca desse assunto. Não à toa que, se você está acompanhando o fandom de Blue Lock ultimamente, você com certeza está vendo o Hitoshi Rin sendo queimado por absolutamente cada fã do mangá, porque o Rin fez uma cagada imensa nesse final. E não é errado falar isso. Isso foi feito para ser assim. O próprio Isagi fala que se o Rin não tivesse feito o que ele fez, ele teria marcado e eles teriam pelo menos empatado o jogo. Eu acho que o grande problema aqui não foi colocar o Rin para estragar o final da partida, mas foi a falta de preparo, foi a falta de mostrar o Rin em outros capítulos ficando progressivamente mais raivoso até ele explodir nesse momento. Porque do jeito que tá, parece que o Rin simplesmente teve um descontrole súbito de emoção e simplesmente deixou esse instinto destrutivo tomar conta dele novamente, parecendo até que o treinamento dele não importou em quase nada, foi muito mal utilizado. Eu acho que mostrar realmente o Rin sentindo esse instinto, sentindo essa sensação e aos poucos ir se perdendo, tanto porque eles estavam perdendo o jogo, sendo pressionados cada vez mais, tanto porque ele estava vendo o Isagi acabando mudando, tirando ele do sistema. O Rin estava sendo tirado do sistema da partida. As pessoas não estavam mais utilizando o Rin para conseguir fazer os gols porque ele estava sendo marcado o tempo todo. Então eu acho que mostrar o Rin ficando cada vez mais insatisfeito, mas não mostrar só simples diálogos, mostrar de forma bem clara sobre como ele estava ficando mal com aquilo, acabaria tornando o descontrole emocional súbito dele no final algo mais preparado e com muito mais peso. Eu acho que esse foi o grande problema da execução desse plot do Rin. E agora, para terminar essa parte, falando o último ponto negativo que eu pensei, e que é, na minha visão, o grande elefante na sala desse jogo, e que me incomodou de uma forma muito específica, é Julian Locke. O jeito que o Locke é utilizado pelo autor é uma coisa que me incomoda profundamente. O Locke é um personagem que, se fosse para dizer em uma palavra, eu diria que ele é alguém inconsistente. O Locke é um personagem cheio de potencial, que tem uma trama muito interessante sobre toda a discussão dele do Isagi com os gênios e os aprendizes talentosos e etc. Mas o Locke é muito inconsistente. Ele tem uma personalidade legal de se acompanhar, mas o nível de habilidade do Locke e a participação dele nos jogos é simplesmente o que o autor quer que seja. O Locke é um personagem que não tem um nível de habilidade consistente. Se o roteiro precisa que ele seja muito melhor do que os outros personagens, ele vai ser. E se o roteiro quer que ele seja parado nesse ponto, o Locke vai ser sem nenhum contexto ou motivo. Então isso é uma coisa que me incomodou de uma forma muito grande. E eu diria que inclusive foi o ponto negativo dessa partida. Porque a primeira metade do jogo é do Locke fazendo absolutamente nada. O Locke não faz nada. No segundo tempo ele virar uma fera absurda. E eu acho que esse é o grande ponto. Não condiz com o Locke que a gente viu no jogo do PXG. O Locke que a gente viu no jogo do PXG era alguém que tinha um nível de habilidade muito consistente. Ele era de fato muito melhor do que a maioria dos outros jogadores. E tá certo que aqui a gente tá num pós-treinamento. Eu acho que o ponto mais gritante pra mim, que me pega nesse aspecto, é sobre como o Locke, que fez um gol com dificuldade no meio da partida, precisou da assistência do Hugo, precisou de todo um planejamento e uma formação extremamente específica para conseguir fazer o gol, é o mesmo Locke que simplesmente atropelou o time do Japão faltando segundos para acabar o jogo e fez o gol final. O nível de habilidade do Locke tá muito inconsistente. Eu não sei exatamente o que o autor está tentando fazer com isso. Eu acho que esse é o aspecto principal que me incomoda no personagem do Locke. Ele é um personagem com potencial, um personagem interessante, um personagem que pode somar muito. Mas na minha visão, ele é o New Gen menos interessante de todos,
justamente por essa inconsistência absurda que o autor tem na hora de trabalhar o Loki de maneira técnica. Eu acho que esse é o grande problema do personagem e eu espero muito que seja solucionado conforme a obra for passando. Mas, em visão geral, eu achei um bom jogo. Eu falei aqui alguns pontos negativos e pontos positivos, mas que no fim ele serve para muitas coisas. Ele serve para dar desenvolvimento, ele é uma partida extremamente necessária para o andamento da obra, da maneira como ela ocorreu. É um momento de desenvolvimento muito bom, ela serve para gerar essa ruptura, para gerar esse ponto aonde o Japão sofre uma queda, mesmo que uma queda breve, que ele se levante logo em seguida, é um ponto que serve para a gente ver os personagens passando por essa ruptura, passando por esse momento de derrota. Eu acho que ter esse momento aqui torna as coisas mais interessantes para o futuro e principalmente para uma possível revanche, que pode ser muito interessante de se acompanhar, justamente porque a gente teve um momento de quebra agora. Eu diria que uma segunda partida de Japão versus França vai ser 10 vezes melhor do que essa daqui, simplesmente porque ela vai ser uma revanche com antecedente. A gente já vai ter um peso emocional mais carregado vindo de outra partida. Então ela deve ser muito mais legal de se acompanhar e vai exigir até menos preparação narrativa, já que a preparação narrativa já foi toda feita aqui. O próximo jogo do Japão e da França pode ter uma dinâmica muito mais legal de se acompanhar graças a isso. E é claro, deixando ainda mais um peso para a próxima partida. A partida de Japão e Inglaterra agora vai ter muito mais aspectos interessantes de se acompanhar, porque se o Japão perder, eles podem realmente sair da Copa. Então ela vai ser uma partida com muito mais peso, muito mais debate, muito mais coisa para a gente pensar antes de ir para a próxima partida. Até porque a Inglaterra é um país que a gente sabe pouquíssimo sobre o time. A gente conhece o Ag no máximo, então ter aqui possíveis personagens novos, muito provavelmente um New Gen na Inglaterra, vai ser bem legal de se acompanhar e eu estou muito ansioso para isso. Mas antes do vídeo acabar em si, tem um último tópico para a gente falar sobre, que é a mensagem final desse jogo, que é o seguinte: a dúvida que foi gerada durante todo esse momento, todos os capítulos e toda a guerra filosófica que foi gerada durante essa partida. Afinal, é possível superar o destino? A resposta que eu extraí analisando todo o andamento desse jogo, todo o debate, toda a discussão deles, é que sim, o destino é superável, porém com dificuldade. O Hugo fala sobre aptidão, ele fala sobre como cada um deveria utilizar a sua própria aptidão e sobre como esse pensamento dele é o melhor para todo mundo. A questão aqui é que o Hugo não é um arauto absoluto do destino. Ele é uma pessoa intrometida e ele deixa isso muito claro. O Hugo pode trazer esse pensamento, pode trazer essa filosofia, mas o Hugo não é onisciente. Não tem como ele ler o destino de todo mundo de forma absoluta. O próprio Isagi, durante o final da partida, os momentos finais, quando ele puxa o Hugo para o duelo de sorte, ele literalmente fala que o Hugo errou a aptidão dele. Ele não é o segundo melhor, ele é alguém que devora o melhor. E eu acho que isso é o que torna esse debate muito mais interessante. O Isagi é alguém que não necessariamente superou o destino. Ele é alguém que tinha um destino diferente do que o Hugo previu. A questão de você poder identificar o seu próprio destino. E caso você não aceite o destino que você identificou, você pode superar ele usando o seu esforço. E eu acho que esse é o aspecto principal da partida. Ela trazer as falhas, pender para os dois lados, mostrar sobre como a filosofia do ego é certa, onde ela auxilia os mais fracos a se tornarem fortes. Porém, seguir a ideologia do Blue Lock é justamente o que fez eles perderem o jogo. Ao mesmo tempo que o Hugo não é alguém onisciente, ele acredita no destino, mas às vezes ele se engana sobre o destino de cada indivíduo. Algo que traz para a partida e para toda essa discussão filosófica um peso muito maior, onde nenhum dos lados é de fato o dono da razão. E a resposta final acaba sendo: sim, é possível superar o destino, mas no fim é você quem descobre
qual é o seu próprio destino. Mas bem, o vídeo foi esse, vídeo mais simples, sem roteiro, pra gente conversar, pra gente debater um pouco sobre isso. Quero saber a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acharam dessa partida, se foi um bom jogo, se vocês gostaram da resolução dela, o que vocês acharam da solução do grande debate do Hugo e do Ego, qual filosofia vocês acham que acabou sendo a mais correta no fim, e sobre o que vocês acharam sobre a resolução do conflito desse debate filosófico. No mais é isso. Tô ansioso pro jogo da Inglaterra e tô ansioso pro andamento do desenvolvimento dos personagens. A gente se vê depois. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou.